Fala galera, a gente está com uma novidade excelente para vocês. O nosso novo aplicativo, chamado, adivinha só, Universo Curioso. É isso mesmo. Agora estamos disponíveis também para smartphones na plataforma Android. Lá você poderá estar mais próximo da gente, interagindo e também ter acessos a vídeos exclusivos que ainda vão sair no canal. E que a partir dos próximos vídeos serão feitos da seguinte maneira. Quando você estiver com o aplicativo já instalado em seu celular, você poderá navegar por diversas abas. E uma dessas abas é a aba Chat. Nessa aba, terão vários assuntos que você poderá escrever a sua opinião e conversar com outras pessoas. E as 2 melhores respostas de cada tema irão ganhar um salve no próximo vídeo. Então não perca tempo e baixe logo o aplicativo em seu celular. Agora chega de enrolação e bora logo pro vídeo. A Bíblia é um grande mistério, já que é considerado um livro sagrado, escrito por profetas inspirados por Deus. E por ser considerado o livro mais antigo da história da humanidade, que consta a criação divina do universo, o mistério é reforçado pelo fato de que a Bíblia teria sido escrita por vários autores em épocas e culturas diferentes. Os textos do livro sagrado das religiões cristãs são abertos a várias interpretações. E como vocês votaram bastante nesse tema em nossa enquete, resolvemos trazer aqui para você. Conheça agora os maiores mistérios da Bíblia. Cemitério dos Filisteus. Um dos povos mais controversos da Bíblia são os filisteus. O povo ocupou a costa sudoeste de Canaã e sumiu sem deixar vestígios. Até hoje, há discussões entre especialistas e historiadores sobre as peculiaridades dos povos. Alguns acreditam que eles podem ter sido não só um povo, mas uma comunidade de vários povos diferentes. A ciência pode ter revelado grande parte dos mistérios sobre os filisteus. Um cemitério de 3.000 anos com ossos de cerca de 200 pessoas foi descoberto em Israel. Os primeiros indícios arqueológicos indicam que os cadáveres sejam filisteus. De acordo com a Bíblia, os filisteus lutaram em batalhas contra o povo de Israel. Um dos mais clássicos exemplos é do israelita Davi contra o gigante filisteu Golias. Especialistas que não estão envolvidos nas escavações do cemitério defendem que ainda há evidências claras de que os fósseis encontrados sejam mesmos de filisteus. Os arqueólogos ainda aguardam publicações científicas que apresentem mais provas de que o território realmente indique um cemitério do misterioso povo da região. Segundo o professor de arqueologia de uma universidade em Israel, a comunidade ainda aguarda mais clareza nas informações. De acordo com os escavadores do suposto cemitério filisteu, todo o conteúdo previamente publicado sobre achados de corpos deve ser ignorado, pois foram identificados de forma errada. Eles defendem que esse é o primeiro verdadeiro cemitério com fósseis do povo que desapareceu e o conteúdo já descoberto deve ser revisado. Testes de datação por radiocarbono e análises dos fósseis encontrados indicam que os esqueletos datam o fim do século XI a.C. até o começo do século VIII d.C., de acordo com o professor Daniel Master, de Illinois, Estados Unidos. Por volta do século X a.C., apesar das miniaturas com outros povos, os filisteus eram a maior parte da população na região. Mesmo que no cemitério haja filisteus, pode haver também fósseis de outros povos, pela data em que eles supostamente foram enterrados. Alguns objetos encontrados com os esqueletos podem, por exemplo, ser de origem fenícia, o que indicaria a possibilidade de fósseis desses povos na mesma região. Pessoas que Caim encontra ao fugir. Um dos grandes mistérios da Bíblia diz a respeito à fuga de Caim ao matar o seu irmão Abel. Abel e Caim eram filhos de Adão e Eva, que seriam os primeiros habitantes da terra. Porém, ao fugir para viver longe do Éden, Caim teria encontrado outras pessoas, inclusive tendo se casado. Mas se naquele tempo Adão, Eva, Caim e Abel eram as únicas pessoas da terra, de onde surgiu esse outro grupo? Quem foi a primeira mulher de Adão? No ano de 325 d.C. foi realizado o Concílio de Nicéia, presidido pelo imperador romano Constantino. O concílio teve como objetivo reunir bispos de todas as regiões onde que havia cristãos para discutir e definir temas fundamentais do cristianismo, tais como a data da Páscoa, e se Cristo era um ser criado ou não criado, e se era igual ao eterno Deus seu Pai, além de condenar, rejeitar e retirar da Bíblia os chamados evangelhos apócrifos, ou gnósticos, aqueles que segundo o concílio foram escritos sem a inspiração divina
por ir contra os dogmas estabelecidos pelos bispos. Vários evangelhos daquela época que, segundo muitos, deveriam estar na Bíblia, foram retirados, tais como o Evangelho de Maria Madalena, Tomé, Judas, Jesus e Gênesis 2. Foi decidido no Concílio de Nicéia que esses evangelhos deveriam ser destruídos, mas nem todos foram. Em 1945, próximo a uma cidade do Egito, 52 cópias de textos antigos, chamados de Evangelhos Gnósticos, foram encontradas em 13 códices de papiro envoltos em couro, que são livros escritos à mão. A Igreja Católica rapidamente tratou de considerá-los falsos, mas apropriou-se deles, trancafiando-os nos cofres do Vaticano. Em um desses evangelhos está a história de Lilith, a suposta primeira mulher de Adão, que veio antes de Eva. A história conta que no início Deus criou Adão e Lilith, ambos do pó. Entretanto, Lilith não aceitava a condição de ser submissa a Adão, até porque eram feitos da mesma matéria. Por que devo me deitar embaixo de ti? Por que devo abrir-me sob teu corpo? Por que ser dominada por ti? Contudo, eu também fui feita do pó, e por isso sou tua igual. Disse Lilith ao Todo-Poderoso, o qual retrucou que era assim que ele havia feito, e assim continuaria. Lilith então se rebelou e decidiu abandonar o jardim do Éden. Adão, agora solitário e muito triste, suplicou a Deus, soberano do universo: a mulher que você me deu fugiu. Deus então enviou 3 anjos para trazê-lo de volta: Sanvi, Sansave e Samangelaf. O nome dos tais anjos ainda integram o folclore europeu, e muitas pessoas penduram placas na porta da própria casa com os nomes desses anjos para afastar o espírito de Lilith. Os anjos então voltaram, dizendo que Lilith havia se recusado a voltar. Foi quando Deus fez outra mulher para Adão, dessa vez de sua costela, para não correr o risco de que essa também se rebelasse. E você, acha estranho essa história de que existiu outra mulher antes de Eva? A Arca de Noé. A busca pela Arca de Noé tem recebido atenção internacional nas últimas 2 décadas. Dezenas de expedições à região do Arante, na Turquia Oriental, a maioria das quais compostas por grupos cristãos norte-americanos, tem gerado numerosas afirmações sem, no entanto, prova alguma. A Arca de Noé era uma grande barcaça, construída de madeira e impermeabilizada com betume. Suas dimensões eram aproximadamente de 450 pés de comprimento, 75 pés de largura e 45 pés de altura, com 3 andares interiores. Aparentemente, uma janela foi construída ao seu teto. As dimensões da arca tornam-a a maior embarcação marítima conhecida existente antes do século XX, e suas proporções são surpreendentemente semelhantes às encontradas nos grandes transatlânticos atuais. A Bíblia diz que o barco de Noé repousou sobre os montes de Ararat. Ararat provavelmente se refere a uma região do antigo reino de Urartu, e não um nome específico. Após a saída de Noé e sua família para a montanha, o barco virtualmente desapareceu nas páginas da Bíblia. Os escritores bíblicos que vieram posteriormente nunca deram indicativos de que soubessem que a arca ainda podia ser vista. O monte, atualmente denominado Ararat, é semelhante a uma cadeia com 2 picos gêmeos. É muito interessante observar que existem diversas referências no decorrer da história, que relatam sobre um grande barco e uma montanha nesta região. As mais antigas referências são do início do século III d.C., que sugerem que era de conhecimento geral que a arca ainda podia ser vista no Monte Ararat. Até agora, nada foi comprovado de que a arca está neste monte. O Jardim do Éden. A Bíblia nos diz sim sobre a localização do Éden. E saia um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Esse é o motivo de muitos cristãos terem assumido que o local original do jardim está em algum lugar na região mesopotâmica, próxima ao Iraque atual, onde passam os rios Tigre e Eufrates modernos. No entanto, a Bíblia registra um dilúvio mundial devastador, vários séculos após Adão e Eva serem expulsos do jardim. As camadas de rochas sedimentares, muitas vezes com quilômetros de espessura, são testemunhas mudas desta imensa enchente que enterrou definitivamente o mundo pré-diluviano. Após o dilúvio, os sobreviventes, Noé e sua família, se mudaram para a planície de Sinar, Suméria, Babilônia,
onde se encontram os atuais rios denominados Tigre e Eufrates. Deste modo, percebe-se claramente que não se tratam dos mesmos rios que fluíam no jardim. Os rios atuais correm acima das camadas de rocha depositadas no dilúvio, que contém bilhões de seres mortos pelo dilúvio. Os seres desses rios foram provavelmente adotados dos rios originais pré-diluvianos, do mesmo modo que os pioneiros das Ilhas Britânicas aplicaram nomes de lugares familiares na colonização da América e Austrália, seu novo mundo. Note também que a Bíblia menciona um rio se tornando em 4 braços, dos quais apenas 2 são chamados de Tigre e Eufrates. Não é esta a geografia que encontramos no Oriente Médio atual. O jardim, então, foi destruído pelo dilúvio, e sua localização verdadeira jamais será determinada. E o inferno, existe ou não? O inferno é reproduzido como o lugar onde todas as forças do mal predominam. Quanto mais horríveis elas são, piores são os castigos que nos esperam. No entanto, é comum a crença na existência do lugar, pois essa faz parte da percepção básica das religiões cristãs. Entretanto, alguns dizem que tal castigo eterno é praticamente inviável. Alguns falam de rios de fogo, túmulos flamejantes, outros afirmam que as almas condenadas ao inferno terão que encarar demônios extremamente ruins e serão condenados a trabalhos forçados eternos e serão transformados em árvores e devoradas. Enfim, não parece um lugar muito agradável, não é mesmo? E como ninguém gostaria de passar férias no inferno, fomos atrás de alguns argumentos que discordam da existência deste lugar. A Bíblia mal menciona algo como o inferno. Em Romanos 6,7 na Bíblia, diz: todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Ou seja, se a morte é a punição dos pecados, por que haveria que existir um lugar para punir os mortos? Já em Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Através dessa citação é possível observar que Deus não dá a vida eterna para aqueles adeptos do pecado, porém não cita nenhuma passagem só de ida para as profundezas do inferno. Continuando as citações, em Tessalonicenses 1,9, diz que eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Logo, ao invés de fogo e chibatadas, os pecadores serão destruídos por estarem longe da presença de Deus. Em João 3,36, a mesma ideia é novamente descrita. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não terá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O tal fogo eterno é mencionado somente em Judas 1,7, mas apenas no contexto de Sodoma e Gomorra, literalmente destruídas pelo fogo da ira de Deus. Com isso surge a questão: se foi criado um lugar exclusivo para punição e tormento para os ímpios, por que a Bíblia nunca falou desse lugar detalhadamente? Menções de algo parecido com a visão do inferno que temos são citadas por alto do livro do Apocalipse e em 2 parábolas de Cristo, mas nada: castigo eterno. Uma dúvida manifestada até mesmo pelos cristãos e muito aceitável se compararmos às ideias de Deus, que é descrita na Bíblia, é a questão do castigo eterno. Será que Deus, que é amor, seria capaz de condenar alguém ao sofrimento eterno? Em João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, portanto, Deus é amor. Ou seja, a ideia de condenar seu filho ao castigo pelo resto da eternidade não parece muito bem viável. No que você acredita? Adão de fato teve outra mulher além de Eva? O inferno de fato existe e é real? Bom, deixe sua opinião aí nos comentários, mas vamos logo avisando que o vídeo não foi produzido para confrontar a sua crença. Aliás, estão baseados nos mistérios que envolvem a Bíblia. Não esquece de deixar o seu gostei e também se inscrever aqui no canal. E fica ligadinho nas próximas enquetes que faremos. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.